Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com a Paula Schomer, ela é professora da UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, na área de administração pública. É um prazer recebê-la aqui nessas conversações, né, que apesar de serem filosóficas, também são para além da filosofia, né? A gente gosta de conversar com áreas fora da filosofia e, sobretudo, para além da academia, né? Tentando fazer uma relação com outros setores da sociedade, né? Mais ampla, para que, enfim, as ideias possam circular, né? Então, vai ser muito bom ouvi-la sobre gestão pública, né? Sobre, enfim, os assuntos que você tem interesse de pesquisa na sua docência e também na sua atuação, né, em outras áreas, né, dentro desse assunto relacionado às gestões, né, e campo de políticas públicas. Então é um prazer recebê-la. Vou passar a palavra para você falar um pouco melhor aí da sua atuação. Fica à vontade para falar na ordem que você preferir e a gente vai conversando. Tudo bom? Tudo bem, Caio, muito obrigada aí pelo convite. Espero que seja uma boa conversa e que a gente possa realmente fazer essa conexão aí entre a filosofia e a administração pública, a gestão social, que são os campos em que eu tenho atuado como pesquisadora, como professora aí nos últimos anos, e também como cidadã, né? Porque tem muito a ver também com as nossas reflexões sobre como atuamos na sociedade, sobre como somos e estamos no espaço público e como nos conectamos com outros, né, na conexão entre o privado e o público. Então, espero que a gente possa conversar um pouco sobre isso. Obrigada pela oportunidade. Eu que agradeço. Se você quiser falar um pouco então da sua atuação como professora, das suas áreas, enfim, como você é, as principais disciplinas, ou então da questão dessa rede de gestão, aí fica à vontade para falar o que você preferir primeiro. Então, agradeço assim a oportunidade de falar um pouco da trajetória da rede de pesquisadores em gestão social, que iniciou lá no início da década de 2000, mais ou menos no ano de 2003. Na época eu estava na Universidade Federal da Bahia, que lá tínhamos desde então e temos ainda programas nessa área de desenvolvimento, poder local, gestão social, já vimos discutindo esses temas, não só na Federal da Bahia, mas em vários outros núcleos e universidades, centros de pesquisa em várias partes do país. Também em São Paulo, nós tínhamos nessa época o programa Gestão Pública e Cidadania, que era liderado pela Fundação Getúlio Vargas, EASP, com a parceria com a Fundação Ford, o BNDES e várias universidades, pesquisadores também, a Federal da Bahia era uma delas. E esse prêmio era um prêmio que buscava identificar inovações que estavam acontecendo nos entes subnacionais, nos estados e sobretudo nos municípios, também nos territórios indígenas. Buscava identificar o que estava acontecendo no Brasil naquela época, início dos anos 2000, de inovação e como essas inovações poderiam ser compreendidas pelos pesquisadores, mas também ser desenvolvidas, ser difundidas para outros lugares, mostrando que é possível sim inovar e aprimorar a gestão pública a partir da cidadania, da participação cidadã, das experiências que ocorrem na ponta, envolvendo quem vive os problemas e quem pode construir as soluções para esses problemas. Então, muito motivados por essa visão mais ampla também de administração pública, de gestão pública e de gestão social, é que nós começamos a discutir a formação de uma rede, de uma associação, enfim, de uma forma de articular as práticas e os conhecimentos que vinham sendo desenvolvidos em várias partes do país naquele momento. Então, começamos a nos reunir ali em 2003, ainda mais informalmente, em algumas reuniões, colegas de várias partes do país, e depois, em 2007, aconteceu, então, um primeiro encontro, um encontro mais, enfim, formal, que a gente chamou de Encontro de Pesquisadores em Gestão Social, que aconteceu em Juazeiro do Norte, sediado na época era a Universidade Federal do Ceará, Campus Cariri, que depois se tornou a Universidade Federal do Cariri.
lá a gente, então, foi meio que um marco muito importante dessa rede, desse movimento, vamos chamar assim, de pessoas interessadas em aprender na prática, com a prática, mas também na interface com a academia, com as pesquisas, com a reflexão, sobre o que a gente chamou de gestão social, chama de gestão social, que acaba sendo um conceito que designa uma diversidade enorme de práticas que tem como base o diálogo, a construção coletiva de soluções, mas também de oportunidades que existem na esfera pública e que podem ser desenvolvidas a partir dos sujeitos na ponta, das pessoas, das comunidades, em interação com o poder público. Então, aí, desde então, desde 2007, nós já realizamos vários encontros nacionais de pesquisadores em gestão social, foram criadas núcleos de pesquisa em várias universidades, também organizações que não são necessariamente dentro da academia, mas que produzem conhecimento nessa área, e tivemos aí vários livros, pessoas que se formaram nessa rede, que estão atuando já em outros núcleos, encontros nacionais de pesquisadores em gestão social. Esse ano, recentemente, né, estamos no processo do encontro em Maceió, nosso ENAPEX, e o ENAPEX teria sido presencial agora em maio em Maceió, mas por conta da pandemia, nós vamos adiar a realização do encontro presencial em Maceió, porém tivemos aí no mês de maio o chamado pré-ENAPEX, que foi um encontro virtual, online, e foi muito rico, muito interessante. Até já convido, então, quem quiser ver um pouco dos temas que se discute, que foi discutido nesse ENAPEX, pode entrar aí no site do ENAPEX, ENAPEX 2020, e também no canal do ENAPEX no YouTube. E ali tem todas as mesas também online que foram realizadas e que tem alguns muito, muito interessantes. Isso é um pouco sobre o campo da gestão social. Aí, se você quiser, a gente pode falar também um pouquinho do que a gente chama de campo de públicas. Pode, Cata, se você quiser explicar essa distinção e sobre as referências que você passou para o pessoal acompanhar, eu vou deixar também na descrição aqui do vídeo para depois, né, Ótimo, o pessoal acessar o canal, o site e tudo. bacana. Bem, então, mais ou menos ao mesmo tempo, né, vinha se conformando o que hoje a gente chama de campo de públicas. Esse campo, ele também inclui um conjunto bastante amplo de pesquisadores, professores, estudantes, mas também várias organizações e cursos de graduação e de pós-graduação na área de administração pública, de gestão social, de gestão pública e gestão de políticas públicas. Então, tem diferentes ênfases, diferentes nomes, mas é uma diversidade, enfim, de cursos e formações e pesquisas nessa área. E o campo de públicas, uma das entidades que faz parte desse campo é a ANEPCP, que é a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa no Campo de Públicas, que nesse momento eu faço parte também da diretoria de extensão da ANEPCP, e aí fica o convite também para conhecer um pouco mais sobre essa entidade. Nós temos o site da ANEPCP e o site, um blog também do Campo de Públicas. Além disso, o canal da ANEPCP no YouTube, também temos ali diversos vídeos, debates recentes, porque justamente também em resposta a esse momento da pandemia de Covid-19, nós temos feito uma série de debates que chamamos de gestão pública em tempos de crise, e ali estão disponíveis nesse canal no YouTube. Quem quiser pode também verificar que temas a gente tem debatido e também nos acompanhar aí nos próximos debates que vão ocorrer. Bem, o campo de públicas, uma das ações que nós tivemos, que nos mobilizamos, foi o debate, a criação de diretrizes curriculares específicas para cursos nessa área do campo de públicas, que se diferenciam, porque veja, é um campo multidisciplinar e que uma parte desses cursos antes estavam ligados à área de administração, mas acaba que a área de administração no Brasil, acabou desenvolvendo ao longo do tempo uma ênfase muito à gestão empresarial.
E a gestão empresarial, ela não é adequada, muitas vezes, né, para o tipo de conceito, de prática, de demanda que a gente tem no setor público ou na área social. Então, a gente tem muito mais conexão, por exemplo, com cursos da área de políticas públicas ou de gestão social, muitas vezes, do que com a administração empresarial. Da mesma forma, cursos, por exemplo, de gestão de políticas públicas, são cursos que têm bastante conexão com os debates nas ciências sociais, especialmente na ciência política, mas que também trazem uma aproximação com a área de gestão, que é típica da administração, porque não basta, enfim, a gente desenhar os elementos da política, os princípios, as diretrizes, a gente também precisa se preocupar com os instrumentos para implementar essas políticas, para ser capaz de realizar na prática, enfim, chegar aos resultados que se espera quando se define um objetivo ou uma diretriz de uma política. Então, veja que há uma interface aí entre várias áreas do conhecimento, e por isso o campo de públicas é bastante multidisciplinar. E por isso foi sentida a necessidade de ter um conjunto de diretrizes curriculares que vão influenciar, orientar o desenho dos cursos de graduação, sobretudo, e por isso se criou, em 2014, junto ao Conselho Nacional de Educação, as diretrizes curriculares próprias do campo de públicas. Além disso, nós temos uma entidade que é a SBAP, que é a Sociedade Brasileira de Administração Pública, que é uma outra entidade no campo que está mais voltada para pós-graduação e pesquisa nessa área do campo de públicas. A SBAP também tem um site, também realiza eventos, também vem realizando alguns debates, também convido o pessoal a conhecer. E é bom destacar ainda que nesse campo de públicas e também no campo da gestão social, nós temos um protagonismo muito importante dos estudantes. Na verdade, boa parte das discussões, das práticas, das mobilizações dentro desse campo partem da iniciativa dos estudantes, que também, no caso do campo de públicas, temos a FENECAP, que é a Federação Nacional dos Estudantes do Campo de Públicas, que também realiza seus eventos, realiza debates, participa de mobilizações nacionais dentro do campo. E esse ano nós teríamos também o evento, o encontro, o ENECAP, seria aqui em Florianópolis, agora em agosto, mas também, em função da pandemia, o evento está adiado e em breve, enfim, espero que possamos realizá-lo também por aqui. Então, destacar que a gente tem aí nesses dois campos, tanto na gestão social como no campo de públicas, que eles também têm interfaces entre si, porque a gestão social também é parte do campo de públicas. Enfim, nós temos um engajamento muito grande de pesquisadores e professores, que em geral têm um perfil também de muito engajamento com a prática, com a gestão, com a ponta, com as comunidades. O que a gente fala é que a gente não faz pesquisa, a gente não faz pesquisa aplicada, a gente faz pesquisa implicada ou pesquisa engajada. É bem característico desses campos. Então, a gente tem esse engajamento de professores e pesquisadores, nós temos um engajamento muito forte dos estudantes, mas também dos egressos, aqueles que já se formaram e continuam trabalhando na área, continuam aprendendo, continuam ensinando, continuam se envolvendo nas pesquisas e nos projetos, na ligação com a universidade. Então, a gente tem uma permanente conexão entre a prática da gestão social e da gestão pública, ou das políticas públicas, e quem está produzindo um conhecimento mais sistemático de pesquisa nas universidades ou outras instituições de pesquisa. E também uma conexão que a gente busca fazer com os gestores, com pessoas que não necessariamente passaram pelos cursos de gestão social, gestão pública, gestão de políticas públicas, mas são pessoas que fazem a gestão pública, a gestão social no dia a dia e que refletem sobre a sua prática e gostam de dialogar, gostam de aprender com outros a partir da sua experiência. Então, a gente tenta conectar o tempo inteiro, né, a preocupação em pesquisa, em produção acadêmica mais tradicional, com o ensino, a formação, mas também com a ação, tanto na própria vida universitária, nos projetos, mas também na gestão pública, na gestão social e na gestão de políticas públicas. Maravilha, são muitos projetos. Eu anotei alguns deles aqui, depois a gente recupera para colocar na descrição também, para o pessoal poder ter acesso e tudo mais. Vou fazer uma pergunta para você, assim, que para mim, que sou leigo na área, né, fiquei interessado, como é que é essa relação entre a produção acadêmica, você falou a pesquisa implicada, né, como é que se estabelece essa relação entre o que é produzido na academia
e as demandas sociais e como é que é feita essa... Porque, assim, na filosofia isso é muito difícil de pensar, né? Então, a gente precisa de pessoas que não sejam exatamente da filosofia para a gente ouvir, para a gente saber como que é possível, né? Pensar, né, as relações entre o que é produzido na academia com o que é fora, né? E tem alguns professores que fazem esse trabalho, né? Itinerante, de tentar entender as demandas sociais, né? Trazer para elaborar, fazer uma elaboração teórica, conceitual. Mas isso é uma das grandes dificuldades, eu percebo, na produção filosófica nacional no Brasil, né? São estudos em geral muito fechados dentro de temas que são os clássicos da filosofia e existe um choque, né, entre esses temas tais como são trabalhados, né, e a realidade efetiva das pessoas. Então fica às vezes um hiato, né, que é difícil transpor, né? Queria saber o que você teria a dizer assim para nós da filosofia, né? Como que você vê isso, essa relação, né, entre produção acadêmica e a sociedade? Quais as estratégias, alternativas? Eu acho que eu posso dar 2 exemplos e com esses exemplos talvez conseguir, abordar o que você pergunta. Quando eu trabalhava mais diretamente como pesquisadora na Universidade Federal da Bahia, né, onde eu fiz meu mestrado e também trabalhei como pesquisadora, a gente tinha esse núcleo de desenvolvimento, um programa de desenvolvimento e gestão social. E quem participava desse programa, seja nas atividades de extensão, seja nas atividades de pós-graduação, ensino, eram gestores, pessoas que estão na ponta, sejam gestores de projetos comunitários, sejam gestores de organizações da sociedade civil, ONGs, terceiro setor, sejam gestores de programas ou políticas públicas dentro dos governos, também gestores, às vezes, de empresas ou de institutos empresariais que atuam nessa área de responsabilidade social, por exemplo, questões ambientais, enfim, pessoas que estão na prática, no dia a dia da gestão, que sentem necessidade de refletir de uma forma mais sistemática e de dialogar sobre os desafios que enfrentam e sobre as respostas que conseguem construir, ou também de buscar outras referências para poder ajudar a resolver os problemas concretos. Essas pessoas muitas vezes buscam a universidade, esses cursos, a pesquisa, e pedem ajuda na sua formação e pedem ajuda também no desenvolvimento de instrumentos, de soluções, digamos assim, para problemas concretos que enfrentam. Então, as pautas, as agendas, os temas das pesquisas, dos projetos de extensão e mesmo das aulas, vamos dizer assim, elas surgem muito dessa necessidade concreta, localizada das pessoas que estão na ponta. E assim a gente vai conformando as nossas agendas de pesquisa e vai aprendendo também com esses gestores. Então, alguns dos programas que a gente desenvolveu na Universidade Federal da Bahia, como a residência social, ela estimulava intercâmbios, seja dentro da própria cidade, a gente tinha residência social entre bairros, por exemplo, de Salvador, ou regiões ali do Baixo Sul da Bahia, em que estudantes de diferentes cursos da graduação, nesse caso, interagiam com gestores desses territórios, pensando soluções, articulando conhecimentos para, por exemplo, planejar o desenvolvimento de um território, planejar uma outra atividade econômica, formas de articulação social, cidadã, política, etc. Já aqui na UDESC, aqui onde eu estou agora sediada, embora continue colaborando lá com a Universidade Federal da Bahia, posso dar um exemplo de hoje mesmo, há pouco, eu estava numa reunião de uma comissão parlamentar especial pela transparência em Florianópolis. E aí, né, eu te conto esse exemplo para mostrar como é que surge aí a nossa pauta, a nossa agenda de pesquisa e de ação nesse tema da transparência. Então, desde que eu cheguei aqui, a UDESC tem um curso de graduação em administração pública que tem foco no que a gente chama de coprodução do bem público, coprodução dos serviços públicos, que justamente fala que os bens públicos, os serviços públicos, eles são produzidos na interação entre o Estado, os profissionais e os usuários dos serviços. E um dos elementos importantes aí é a questão da confiança, outro é a participação cidadã, outro é a transparência, ou o que a gente chama de accountability. Nessa inter-relação é que se produzem os conhecimentos e as soluções dos problemas. O Brasil tem avançado nas temáticas de transparência aí nas últimas décadas, mas a gente ainda tem muito
desafios na ponta, nas cidades, por exemplo, nos municípios. Tem municípios que conseguiram melhorar muito a transparência e com isso melhoraram a qualidade de serviços, melhoraram, evitaram a corrupção. Mas outros municípios ainda são bastante resistentes, ou por uma resistência, enfim, cultural, política, ou por uma dificuldade de capacidade mesmo, tecnológica, capacidade de pessoas. E aqui em Florianópolis, apesar de ser uma cidade que tem ótimos indicadores comparativamente a outras capitais brasileiras, por exemplo, em relação à educação, renda e saúde, mas a gente tem baixíssimos índices de transparência. Apesar de ser uma cidade também que tem muitas universidades, muitos órgãos públicos sediados aqui, muitas pessoas que são especialistas na área de transparência, temos empresas na área de tecnologia da informação, e ainda assim, veja, a gente tem todos os recursos disponíveis, mas a gente não consegue ter um resultado comum, que é a transparência pública, por exemplo, da Prefeitura e da Câmara. E isso, na nossa visão, limita a interface, a inter-relação entre os cidadãos, os usuários dos serviços, as pessoas que estão em cada área também de política, e o que é pensado como solução, o acesso aos serviços, às políticas, etc. Além de poder ter riscos de corrupção ou mau uso do recurso público. Então, como podemos articular os recursos que temos para que Florianópolis seja mais transparente, o município, né, tenha mais transparência. Dessa demanda, como a gente pesquisa esse tema, no grupo a gente pesquisa práticas em vários países, em outros municípios brasileiros ou catarinenses também, que conseguiram em pouco tempo avançar muitíssimo em transparência, porque tiveram justamente o engajamento entre servidores públicos e setores da sociedade, tanto da sociedade civil, da universidade, das empresas, pessoas que querem ajudar o poder público a melhorar em algo, por exemplo, na transparência. E aqui, então, o ano passado surgiu essa constatação que Florianópolis estava muito mal em termos de desempenho e transparência, com baixo desempenho nos rankings que são feitos nessa área, e tivemos a ideia, então, de realizar um evento. Então, veja, a gente já conecta aí a pesquisa com o ensino, com o que a gente chama de extensão na universidade, né? Aí chamamos para esse evento especialistas da área de outros países, inclusive, de outras cidades brasileiras, e trouxemos um exemplo, que é o exemplo de Londrina, que é um município que a gente já tinha pesquisado, porque Londrina é o exemplo, eles tinham muito problema com falta de transparência, problema de corrupção, e em poucos anos eles se tornaram um município referência nessa área. Então, a gente queria entender o que eles fizeram. Aí, eles vieram para cá, veio uma comitiva, o pessoal da prefeitura, da universidade, servidores, o pessoal do Observatório Social, e nós, durante 2 dias, discutimos como foi o caso concreto, o que foi feito, que tipo de instrumento, que tipo de prática. E a gente viu que não tem nenhum grande mistério, é muito a vontade de fazer e articular os recursos existentes. E desde então, nós criamos uma comissão parlamentar na Câmara de Vereadores, com vários vereadores, mas também convidamos órgãos, como Tribunal de Contas, Ministério Público de Contas, CGU, que temos aqui especialistas nessas áreas, Observatório Social de Florianópolis, a universidade, o pessoal de Londrina também colabora, pessoas de outros municípios que avançaram, como é o caso de Blumenau também, transparência, enfim. Estamos articulando esses vários atores, fizemos um diagnóstico sobre onde estão os pontos frágeis de Florianópolis em relação à transparência, e agora estamos elaborando uma proposta de uma política municipal de transparência. Então, é um exemplo que eu estou tentando te mostrar de como a gente articula os conceitos e os instrumentos que a gente estuda na universidade, e aí entra a filosofia e os conceitos-chave dentro da nossa área estão presentes. Veja, quando a gente está falando de transparência, confiança, participação cidadã, accountability, coprodução do bem público, todos esses conceitos, eles envolvem um princípio ontológico também, que acredita no engajamento das pessoas, que acredita na capacidade, né, de cada ser humano de contribuir, de se relacionar com seus pares e com isso se desenvolver a si e desenvolver também a comunidade e o espaço público, ou o bem público. Então, vejam que a filosofia ou os nossos pressupostos ontológicos e epistemológicos estão presentes na ação mais aplicada, digamos assim. E o processo de aprendizagem é muito rico. A concepção também de que podemos aprender num comitê como esse, uma comissão como essa, que tem pessoas de diferentes segmentos, com diferentes experiências, e com isso construir algo que é
ajuda a melhorar um problema que o município tem hoje, uma fragilidade que o município tem hoje, e ao mesmo tempo todos nós aprendemos nesse processo. Então, essa é a tentativa de conectar, né, os temas de pesquisa, de formação, com a prática, ou a gestão. E o que é legal também de ver nesse processo é que muitos dos que hoje estão trabalhando nesses órgãos, ou na prefeitura, ou na Câmara de Vereadores, na assessoria, por exemplo, de vereadores, ou alguns dos nossos, são egressos dos nossos cursos, né? Então, são pessoas que passaram pelo curso nosso aqui de administração pública, e que hoje atuam em municípios ou em prefeituras, câmaras de vereadores, vários órgãos também do governo estadual, governo federal, em ONGs. Muitos estão hoje engajados em inovações na ponta com as comunidades, especialmente agora nesse período de pandemia, em que a gente precisa ser inovador, a gente precisa articular muitos conhecimentos e recursos rapidamente. Os nossos alunos que passaram pelo curso e que vivenciaram isso durante a sua formação, hoje conseguem responder a esses desafios com muita rapidez e competência. Então, isso nos dá uma alegria enorme também de ver os resultados desse processo de formação na área de gestão pública e gestão social. Bom, Paulo, agradeço muito a sua presença. Eu costumo pedir para a pessoa falar uma última coisa, né? A gente está vivendo um momento, enfim, de várias crises conjugadas, né, no nosso Brasil, talvez no mundo, né, que a crise sanitária é só mais um elemento, né, dentro de uma crise mais ampla, né, que a gente tem vivido. Eu queria saber se você teria alguma coisa a dizer sobre, enfim, para onde a gente poderia olhar agora, né, o que a gente poderia, o que seria melhor a gente pensar enquanto sociedade para tentar enfrentar o que a gente está vivendo, enfim, tentar sair dessa de uma maneira, né, menos dolorosa, né, e tentar para que todos possam pelo menos se ouvir mais, né, porque acredito que uma questão importante que você coloca, né, essa relação entre a produção acadêmica, conceitual e os diversos setores da sociedade, né? Na minha visão, o que está faltando é ouvir melhor as pessoas que estão lidando com isso de maneira ali concreta, né? Para a gente poder, a partir desses exemplos, dessas experiências, elaborarmos, né, alternativas, enfim, pensar melhor essas coisas em relação com todos os setores da sociedade. Então, queria saber se você tiver alguma coisa para dizer, para a gente ter uma última palavra sua. Pois é, eu diria que, enfim, tem dias que dá um certo desespero na gente, porque a gente vê tantos problemas, como você disse, da crise sanitária, mas sobretudo da crise política brasileira e também em outros lugares do mundo, em que nos deixa muito preocupados, tristes e até desesperançosos em relação ao futuro do país. Mas, por outro lado, o que me anima é olhar para a ponta, é olhar para o que acontece na vida cotidiana das pessoas, nas novas formas também de solidariedade, de cooperação, de aprendizagem e colaboração que estão surgindo a partir desse grande desafio que a gente está enfrentando. Então, tanto nas cidades, nos territórios, como as pessoas estão se relacionando e procurando se ajudar a colaborar para resolver seus problemas concretos diante do que está surgindo, mas também online, quantas novas formas de conexão a gente está criando e desenvolvendo a partir do limite, né, de não poder se encontrar, a gente está também encontrando outros jeitos de se conectar. Então, acho que a resposta vem daí. Eu lembro que uma vez um evento que eu fui, até no Fórum Social Mundial, há muitos anos, lá em Porto Alegre, numa das mesas, um painelista disse que a gente precisa ter ouvidos para ouvir a grama crescer. E ele dizia, a grama está crescendo aqui em Porto Alegre, né? Tinha a ver com essa ideia de as pessoas se encontrando, debatendo e sonhando mundos possíveis. E acredito que esse momento também é um momento de um certo recolhimento, em que a gente observa o que está acontecendo no mundo, se conecta, seja virtualmente, seja na ponta, aqui com as pessoas que a gente pode ajudar, que a gente também pode pedir ajuda. E ouvir a grama crescer significa estar atento às mudanças que vão acontecendo e também podem nutrir novas formas de colaboração, novas formas de solidariedade, novas formas de responder aos desafios sanitários e, sobretudo, aos desafios
políticos e relacionais. Então, que tenhamos ouvidos e também mãos, né, e voz para essas novas formas de cooperação. Certo. Muito obrigado, Paula. Gostei muito de conhecê-la, de ouvi-la. E vamos seguindo, então, tentando aumentar essas relações e tentando ouvir melhor essa grama que com certeza está crescendo. Então é Muito isso. obrigada, Caio. Obrigada também pela oportunidade. E espero que, enfim, você tenha muitas boas conversas nesse canal e que todos possamos aprender muito com isso. Muito obrigada. Certo. Eu que agradeço a Paula e a todos e todos que nos assistiram aqui também. E fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.